Fala pessoal, começando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 22 de outubro, mais uma terça-feira, e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é a maneira com que você consegue ajudar o meu trabalho desse lado, e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Partindo já diretamente para o gráfico, sem enrolação, para valer o seu like. Ibovespa, tá, pessoal, ainda né, dando sono, segue na região de congestão, não tem nem muito o que falar, ainda segue do mesmo jeito. Chegou a violar a zona de suporte do 129.400, mas não confirmou. Tá? O que confirma o rompimento é ele romper aquele nível e fechar abaixo. Tá? Ele só violou, mas voltou a fechar acima. Seguimos ainda em ponto de congestão. Para baixo, caso siga movimentação um pouco mais para baixo, tem suporte na região dos 126 mil pontos. E para cima, ponto de resistência principal, a faixa entre os 132 aos 134 mil pontos. Está por enquanto bem travado ainda o nosso Ibovespa. É... O dólar, deixa eu só. Peraí. Foi. O dólar, pessoal, também segue ainda mais travado, porém com viés ainda mais comprador. Vem de um movimento de alta, apesar de estar dentro aqui de uma congestão, ainda brigando próximo do ponto de resistência, quem sabe consolidando aqui para acumular força, para tentar de fato vir para romper os 5.715 e o alvo sendo lá a região de 5.920, trabalhando nessa região de vazio gráfico. Tá? Olhando lá fora, o S&P hoje uma 0,05 de queda, né? Ele abriu aqui com um gapzinho de baixa, voltou a fechar lá em cima. Então, apesar da barra verde, a gente tem um dia aqui, por enquanto, 0,05 negativo. Pouco importa. Segue tendência de alta, acumulando em região de topo. Geralmente, quando tem essas acumulações, a maior probabilidade é que faça o rompimento a favor do movimento vigente da tendência. Tá? Então, tendência de alta no curto prazo, trabalhando dentro de um canal de alta, próximo alvo segue sendo 5.945, tá? Apesar do dia estável, né, na verdade, próximo do 0 a 0, a gente vê uma leve melhorada no volume comprador, ainda abaixo da média, mas um pouco melhor. Dow Jones segue o processo ainda de correção em topo, também testando zona de suporte do canal de alta. Tem o próximo alvo lá na região dos 44.133 pontos, tá? O índice da Nasdaq indo para brigar no seu topo histórico, tá? Que é a região aqui dos 18.683. Bastante não, mas também melhorando aqui o fluxo comprador, nesse caso ficando até acima da média já, tá? Vamos ver se essa acumulaçãozinha aqui, olha, essa acumulaçãozinha aqui antes, é uma acumulação, né, de pré-rompimento para ganhar força para tentar romper de fato esse ponto de resistência importante que é o seu topo anterior. O petróleo segue em zona de congestão, zona de suporte lá embaixo no 69 e resistência no 79. Minério de ferro ainda segue aqui o processo de possível bandeirinha de alta, mas ainda processo de correção. Baixíssimo volume, caiu bastante, mas iniciando não, mas dentro aqui do processo de correção, tá dentro dessa perna de alta. O DXY segue subindo, hoje mais uma alta de 0,16 e próximo alvo onde a gente já marcou a região de 104,50, tá? Bonita retomada, fez uma perna de alta, correção curta aqui de 2 candles, mais uma pancada, correção curta. Não dá nem para chamar de correção, né? De uma barra só aqui, olha, entre essa resistência, na barra seguinte ele já deixa uma mínima mais alta, sobe e confirma o rompimento fechando acima e agora dando sequência na movimentação, bastante forte. DXY, tá? Que passa a mirar agora a região de 104,50, depois o 105,40. Nikkei 1,39 de queda lateral, não vejo nada. O DAX, hoje uma queda de 0,20, mas também ainda segue trabalhando dentro de uma tendência de alta no curto prazo e também um canal de alta. Tá? Hang Seng, 1,5% de queda, ainda segue aqui o processo de correção, zona de suporte principal aos 19.725. E a Bolsa da Rússia segue também aqui o processo de correção, que pode ser uma bandeirinha aqui de alta, mas que ainda, né, segue sem pretensão nenhuma, não conseguiu romper, vem de uma tendência forte de baixa principal, então bastante cuidado ainda.
O ouro, mais uma alta, meus amigos. Cresce a dúvida, né? A incerteza nos mercados. A gente vê o ouro segue subindo forte, tá? Então isso sempre gera um sinal de alerta. Eu já comentei isso com vocês. O próximo alvo agora que o ouro está mirando é a região dos 2.810 dólares. Lembrando que agora o ouro está em fase de descobrimento de preço, dado que vem trabalhando aí renovando máximas históricas, o que é um sinal muito importante de alerta, ok? O gás, 3,20 de queda. Próxima zona de suporte só lá na região dos 2 dólares, né? Que é essa linha de tendência aqui no curto prazo. Tá? Por enquanto, ainda segue aqui bem fraca. A gente poderia até coisar é foda, né? Mas colocar aqui, olha, um canalzinho de baixa, um canalzinho estreito. Só dar um zoom aqui para vocês acompanhar, olha. Um canal de baixa bem estreito, né? Olha, ou seja, movimentação forte de queda, bastante fluxo vendedor, né? A prata, uma forte alta também de 3%, né? Tem o alvo nosso aqui na região dos 35,50. Então, prata e ouro subindo, né? Sinal amarelo aí ligado. Mas bonita movimentação da prata. Próximo alvo 35,50, depois a região dos 39. Tá? Quem pegou aqui embaixo no rompimento acabou se dando muito bem. Agora não tem nenhum contexto, né? Olhando as criptos, segue o processo de correção. Como eu disse, possibilidade disso do Bitcoin ser o pullback desse rompimento de acionamento, né? Olha lá. Então ele já fez o rompimento da linha de resistência do topo anterior e agora voltando a testar. Quem sabe aí para testar como um suporte, criar força e armar um novo pivô de alta e para romper seu topo histórico com 74 mil dólares, tá? O Ethereum também aqui o processo de correção um pouco mais fraco, hoje uma queda de 1,74, mas já foi acionado aqui o ombro, cabeça, ombro invertido, ok? Vamos dar uma olhada aqui rapidamente nas ações do S&P, da performance do dia de hoje. A gente vê aqui novamente mais um dia pesado, puxado mais pro negativo. Os ativos positivos trabalhando com a leve volatilidade, né? Não tem nenhum ativo que subiu muito. O ativo com melhor performance, olhando aqui, a gente vê aqui que é a CMCSA e depois a Microsoft. De resto, mais aqui puxado para o negativo, a gente tem o setor industrial, principalmente pesando mais a bolsa do S&P no dia de hoje, né? O setor de tecnologia também trabalhando mais para o lado negativo, então o dia ainda segue mais pesado lá nos Estados Unidos, mas que graficamente não alterou nada ali ainda no S&P, que segue em consolidação em topo, assim como a gente olhou aqui no TradingView. Vamos ver no mundo, as bolsas mundiais também pesando, né? Não é só a nossa bolsa que estava fraca no dia de hoje. A gente vê que, de maneira geral, ambos os países ainda seguem mais tenso, seguem com incerteza por conta de fatores. Me fugiu a palavra agora. Caramba. Enfim, ainda muito pesado, né? Por conta de fatores extra-bolsa, se eu puder me falar desse jeito, que é outra palavra que eu queria usar, fugiu da cabeça, eu não posso perder tempo, porque já tem mentoria fechada aqui para clientes, tá? Mas enfim, um dia ainda muito pesado, a gente vê que a maioria das bolsas trabalhando com baixa volatilidade, mas pesando para o lado negativo, então início de semana ainda bem travado, puxando mais o lado negativo, tá? E tem que ficar atento, tá, pessoal? Porque quando a gente vê muita contração de volatilidade, é sinal que antecede uma retomada de volatilidade. Tá? Então a gente já vem aí de umas 3, 4 semanas com a volatilidade muito baixa, ouro subindo, prata subindo. Então, atenção, eu já comentei que esses 3 últimos meses, deve entrar bastante volatilidade no mercado por conta das coisas que andam acontecendo. Então tem eleição nos Estados Unidos, que acaba mexendo muito com o mercado, fator de guerra e tudo isso gera muita incerteza no mercado, que acaba contraindo a volatilidade dos mercados de risco. É o que a gente vê refletindo na bolsa, fazendo as análises aqui com vocês. A queda de volume, né, a contração de volatilidade, mas sempre um sinal de alerta, porque sempre quando começa a acumular demais volatilidade, quando ela volta, geralmente tem aquelas movimentações direcional, seja para cima ou seja para baixo.
tá? Melhor performance do dia de hoje, Soybean, não sei o que é, tá? Mas em segundo, o Palladium, que ontem foi o que a gente viu, estava em penúltimo, hoje aqui em segundo. E por último, Cocoa, também Cocoa, né? Não sei como é que é, não sei qual índice é esse aqui ainda. O penúltimo é a laranja. Laranja tem bastante volatilidade, né? Sempre repito isso. Voltando para a nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram, em sequência dos dois ativos que mais caíram, e depois análise a pedido de vocês. Lembrando que se você quiser ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago análise para o dia seguinte. Mais uma vez agradecer a participação e pedir desculpa pelo um comentário, porque acabou ficando no vídeo de sexta. Ontem eu não comentei dos ativos, mas eu já trouxe aqui hoje, tá? Perdão, acabou passando, eu não tinha visto, beleza? Os dois ativos que mais subiram, Hype 3, com o gap que abriu esses dias, foi lá no alvo, né? Olha. Mas bateu e voltou tudo, né? Olha lá, colocando uma zona de suporte importante de longo prazo, né? Enfim, não vejo nada para fazer no momento, tá? Vamos 3, quem pegou o trade de contratendência que eu comentei aqui já acabou se dando bem. Já teve a oportunidade de fazer uma saída parcial na média móvel de 20. Tentar carregar até a média móvel de 9 no semanal, que é lá na região dos 6,50, tá? Bem bom aí, o papel daqui, olha, puxou 7,5% já. Por enquanto não vejo mais nada para fazer, tá? Azul 4, virando para baixo de novo. Deixa eu dar uma olhada no semanal rapidamente. Com esse fechamento de hoje, cara, arriscaria uma venda aqui, tá? Venda nessa região dos 5,63. Colocaria um stopzinho aqui em cima, olha, do 6,25. É um stop de 10%, mas é por conta do valor nominal baixo de azul, tá? Próxima zona de suporte que eu usaria como base de alvo, aqui embaixo nos 4,84, pelo menos para fazer uma saída parcial. Eu vou encerrar a posição aqui. E dependendo de como chegasse nessa região, e se chegar, né? Tentar carregar um residual lá para baixo, que é o suporte principal, nos 4,02, tá? Mas saindo dessa congestão aqui atualmente, próximo de um ponto de resistência, se fechar assim hoje, um viés mais negativo, né? O que acionaria a venda de correção lá no gráfico semanal. Então tem diário e semanal alinhado, né? O segundo ativo que mais caiu, Exetec 3, não vejo nada, tá aqui o papel lateral, deixa eu tirar essas médias. O papel tá lateral, tá? Não vejo nada. Zona de suporte só lá embaixo nos 12,70 e resistência R$15. CLSA, tá? Por enquanto, processo de correção, né? O papel que fez sell com gap, eu esperaria mais um reteste aqui para baixo, olha, nessa região dos 9,10, tá? Vamos ver se ele fechou o gap aqui, olha. Quase fechou o gap aqui embaixo, esperaria mais um reteste aqui, tá? Mas sim, rompendo congestão para cima, possibilidade de dar sequência nessa movimentação, tá? Tem até uma bandeirinha aqui, ó. Se for acionada a bandeirinha, também valida uma compra, né? Próximo alvo do ativo, aqui em cima a gente já marcou que é a região dos 11,44, também trabalhando acima de uma região de vazio gráfico, tá? Então bem bonito o papel. Para quem já está posicionado, é difícil colocar um stop, eu deixaria aqui embaixo de segurança nos 8,20, só para ver o que ele vai fazer aqui, né? Se for uma compra aqui para baixo, para depois ajustar, tá? Por conta do gap aqui, né? HP Vida, a gente comentou, né? Olha lá, ó. Sacanagem, ele não testou na zona de suporte, ó, quem deixou a ordem na pedra, não conseguiu fazer a saída parcial ou encerrar, né? A gente tinha comentado do pivô de baixa, o papel chegou a andar 5,73, né? E agora reagindo em cima de zona de suporte, não vejo nada, tá? Não vejo venda e não vejo compra mais no papel. Já foi. CEMIG 4. Não acho interessante ainda, tá? Não para fazer nada. Se fosse para comprar, esperaria alguma barra de acionamento, de ignição compradora rompendo esse canalzinho de baixo de curtíssimo prazo, mas por enquanto não vejo nada, tá? O papel ainda bem fraco, bastante pico de volume vendedor. Para anular isso aqui, só se tiver alguma barra compradora rompendo aqui, trazendo a expectativa para positivo novamente. Se a gente olha aqui o gráfico semanal, tá chegando próximo da média móvel de 20. Quem sabe nas próximas semanas dê aí um trade de correção pelo gráfico semanal, tá? E aí sim confirmado. Pelo diário, por enquanto ainda não vejo nada, mas vale lembrar, zona dos 10,87 é uma zona muito importante aqui de suporte, tá? CEMIN 3 ainda segue aqui o processo de correção. A gente comentou da possibilidade de entrada aqui pelo gráfico diário nesse martelinho, né? Olha, tá rolando para quem pegou com stop lá embaixo do 5,53.
tentando pegar a retomada pelo menos para o seu topo anterior, o que dá um upside de 16%. Tá? A gente comentou de entrada aqui, né? Olha, com um stopzinho aqui embaixo. Dependendo de como fechar a semana, aciona até o trade de correção pelo gráfico semanal. Tá? Cogna 3 não vejo nada para fazer, o papel brigando ali em ponto de resistência, tendência de baixa no curto prazo, por enquanto não vejo nada para ser feito. PL3 a gente comentou de compra desse papel aqui embaixo. Em um desses pullbacks aqui, eu não vou lembrar exatamente qual foi, porque é muito parecido todo o movimento, mas subiu se arrastando, né? Um trade complicado, um trade chato para conduzir, porque é um trade que ele anda, mas corrige rápido, né? Olha, mas foi se arrastando, chegou lá no nosso ponto do alvo que a gente comentou, que era essa região. Por enquanto, não vejo mais nada para fazer. Quem está comprado desde aqui de baixo já ficou muito bem posicionado, né? Já consegue ajustar um stop na região dos 12,57, 12,76, para ver se consegue fazer o rompimento desse topo, tá? Mas bem bonito o papel, rompendo essa região, é rompimento de topo histórico, tá? Então, para quem está comprado, mantém. Quem não está comprado, não vejo nada para fazer e eu também não venderia aí, tá? Bom, pessoal, vou lá porque já tenho mentoria agora com os assinantes. Espero poder ter ajudado vocês mais uma vez. Fiquem com Deus e até amanhã, hein?